Mariana Ferrer, o caso que assustou e indignou pessoas, deu medo a ambos os lados e mostrou como a nossa justiça não tem muito caso. Mulheres que têm medo de serem violentadas e não receber a suposta justiça e ajuda que precisam, e nem sequer credibilidade naquilo que falam. Homens que passam a temer cada vez mais com casos como esse, falsas acusações de estupro, assédio, enfim. Pessoas que temem o mistério e a indecisão, não sabendo qual dos dois lados está sendo honesto. E nessa indecisão gera o ódio ao lado oposto. E com isso a guerra de sexos está cada vez mais próxima. Além, claro, do medo da justiça, que age com pouco caso e muitas vezes se consideram superiores pelo cargo que os reserva. É curioso e atormentador ver a realidade que vivemos. Olá, eu sou o PhD e seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal que vai te entregar a sua pequena dose semanal de lucidez para o mundo, o universo e todas as coisas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o caso da Mariana Ferrer, mas não seria nenhum lacrador que vai falar que só porque ela falou que foi estuprada, ela vai ser estuprada e o cara é um lixo, todo homem é uma merda, até porque seria automutilação, vou dizer. E também não vou ser misógino, falando que a mulher só fingiu que estava sendo estuprada para conseguir interesse e atenção, já que ela era influencer e sei lá, alguma coisa assim, sabe? Eu serei um mediador, afinal o equilíbrio é o lance do canal. Se você já gostou do tema, por favor, já se inscreva para mais vídeos como esse, que tentem mediar e acalmar um pouco as brigas polarizadas, vamos dizer, que o mundo apresenta cada vez mais. Para você que não sabe muito sobre o caso, se fala sobre Mariana Ferrer, que foi supostamente estuprada por André Aranha dentro de uma boate a qual ela trabalhava como organizadora do evento. Eu digo supostamente porque mesmo depois de acabar, assim, juridicamente o caso, ou seja, eles terem chegado a uma conclusão final, ainda não se sabe o que realmente aconteceu na história. Começou com o réu negando de todas as formas e fazendo um puta furdunço assim nas audiências, dizendo que não houve de nenhuma forma nenhuma relação sexual com a Mariana. O que foi posteriormente refutado com provas de que havia sêmen dele na calcinha dela e que havia rompimento do ímã. Apesar de que o rompimento do ímã não prova nada, ele pode ser rompido de outras formas. O fato de ter sêmen dele nas roupas íntimas dela, obviamente comprova que teve uma relação sexual entre os dois. Agora, isso prova que é estupro? De forma alguma. O caso foi abordado na justiça como estupro de vulnerável, acho que esse é o termo certo, onde a vítima ou é menor de 14 anos, ou foi dopada por alguma droga, ou substâncias tóxicas, enfim. E, de acordo com Mariana, ela foi dopada, mas o teste toxicológico que ela fez 12 horas depois do ocorrido deram negativo para qualquer substância. A única alternativa seria, no caso, o álcool, que some do seu organismo até cerca de 12 horas depois. De acordo com testemunhas, dentro das testemunhas estavam amigos e amigas da Mariana. Ela estava bem normal, no máximo um pouquinho alegre, palavras deles, ou seja, ela estava eufórica. E a euforia é o estágio 2 da embriaguez alcoólica. Para se alegar vulnerável ao ponto de você não saber exatamente o que você está fazendo, não ter muitos reflexos e capacidade de autodefesa, a Mariana deveria estar no estágio 4 da embriaguez, caracterizado por as coisas que eu acabei de citar. Isso é um nível alto de álcool suficiente para que 12 horas depois ainda tivesse um índice um pouco mais do que o normal, ou pelo menos famoso bafo de ressaca. Além de estar apenas alegre, a Mariana andou de forma impressionantemente estável por um fino salto alto por quase 1 quilômetro, cenas que foram gravadas em câmeras de segurança. Vocês podem pesquisar por aí que não é difícil de achar. Lembrando também que nem podia ter sido que o policial era misógino, porque senão seria até meio bizarro, já que foi uma mulher que conduziu a investigação. Eu introduzi vocês ao tema para que vocês vissem a história de que, no caso, eu coloquei um ponto de cada, mostrando que os dois estão sendo mentirosos e os dois podem ser ou não vítima barra estuprador, ou então inocente barra falso acusador. No caso, eu acho que inverti uma ordem, mas enfim, vocês entenderam.
e que há mentiras, omissões e tudo mais de ambos os lados. Se vocês quiserem mais detalhes, eu vou deixar o vídeo de um advogado aqui ou no izinho ou na descrição do vídeo. Eu não sei se dá pra botar vídeo das pessoas aqui no izinho, qualquer coisa eu vejo depois. Mas ele fala muito bem, com mais detalhes, o que aconteceu e algumas coisas que fazem bastante diferença no seu julgamento pessoal. Com esses fatos em mente, a gente pode falar sobre as posições de cada um, digamos assim. Lacradores dizendo que só o fato da mulher já diz que ela merece ser ouvida, o que é verdade, mas também já diz que o cara já deve ser condenado só pelo fato dela dizer que foi estuprado. Como se todas as mulheres fossem santas, perfeitas e que nenhuma tentaria acabar com a vida da pessoa por, sei lá, vingança, dinheiro, poder e qualquer coisa assim. Como se mulher não errasse, basicamente. Gente, mulheres são pessoas. E pessoas têm desde as melhores até as piores pessoas. Não dá pra saber a índole da Mariana. Então não dá pra julgar ela por isso. Mas, por padrão, admite que ela é neutra e não que ela é uma santa. Também houve do lado oposto a misoginia em volta da suposta vítima por causa de uma alegação extremamente suspeita. Roberto Marinho Neto, um dos prováveis sucessores da Rede Globo e uma pessoa extremamente rica e poderosa e influente, também foi acusado de ser um dos estupradores de Mariana, de acordo com a mãe de Mariana em uma audiência. Ela teria sido estuprada por André e por Roberto. A delegada que conduziu o caso mais tarde provou de que Roberto Marinho não teve absolutamente nada a ver. Essa acusação extremamente suspeita deu a entender que a Mariana forjou assim um suposto estupro por interesse, dinheiro ou até fama, já que ela também é uma influenciadora, se eu não me engano. Gente, para, tá feio. Não se deve acreditar em qualquer coisa que você veja só porque você queria que ela fosse verdade. Isso só estaria mostrando que você é uma pessoa de cabeça fechada, presa na sua própria bolha social, em que se você é lacrador, você vai pensar que o homem é um lixo, então ele é automaticamente culpado. E se você é um misógino ou então aqueles MGTOWs radicais, você já vai pensar que ela é uma interesseira e por isso ela forjou a tal coisa. Não se sabe ao certo, então não dá pra julgar se ninguém é culpado de nada. Vocês provavelmente que estão assim julgados, extremamente polarizados com o caso, não estão vendo tudo. Mas não esquenta não, esse é o trabalho de mim e de muitas outras pessoas que estão aí pelo YouTube e enfim, um monte de mídias. Jornais não. Por exemplo, The Intercept, que fez uma notícia extremamente polarizada, vamos dizer. Inclusive, checa aí no izinho, eu sempre esqueço pra que lado que é, acho que é pra cá. Vai ter um vídeo que eu fiz sobre bolhas sociais. Ok, com isso resolvido, fica o que realmente foi o clímax do caso, né? A conduta do advogado e o desfecho do caso. A conduta do advogado foi obviamente, assim, fria pra caramba, grosseira, desrespeitosa, chegando até a ser desumana. Independente se foi uma acusação falsa ou não, não é papel dele ser grosseiro daquele jeito. Inclusive, muitos advogados fizeram bem em reprimi-lo pelo comportamento dele. Sendo uma acusação falsa ou não, o desrespeito que ele teve ali, alegando coisas como lágrimas de crocodilo nos vídeos da audiência, que você também acha por fácil assim, só que eu não vou botar porque tô com medo de levar strike de alguma forma, não sei exatamente. Mas enfim, você acha fácil esse vídeo e você vai ver que o desrespeito dele condiz, mesmo se ela estivesse mentindo sobre o caso, porque dá pra ver que ela tá emocionalmente quebrada. Gente, eu fico pensando, eu acho que a segunda formação que mais se faz no país é advocacia, só perdendo para demagogia, ou então os dois trocaram de lugar. E esse caso só vai ajudar no estereótipo de que todo advogado é maldoso, desonesto e, sabem, vocês já devem ter ouvido falar algo assim. Agora, o que muita gente talvez não saiba é que o estupro culposo não foi uma sentença, foi meio que uma justificativa. Porque, de fato, André Aranha foi dado como inocente, e essa seria meio que a justificativa para ele ter sido inocentado. Ou seja, sim, não houve sentença. Até porque, de acordo com a lei, além de obviamente não existir crime culposo, os crimes classificados como culposos, como homicídio, por exemplo, eles têm sentença, assim como um crime doloso qualquer. Ou seja, foi meio que uma justificativa para que o réu fosse inocentado.
Afinal, não houveram provas o suficiente de que houve sim um estupro, e sim só que houve uma relação sexual. E foi dito como estupro, mas simplesmente não foi estupro. Não houve dopagem, não houve resistência, não houve pedido de ajuda por parte da Mariana. Talvez no máximo um arrependimento por ela depois. Não se sabe a verdade de nenhum dos lados. Talvez até ela não tivesse pedindo ajuda, por exemplo, porque ela estivesse sendo psicologicamente manipulada pelo André Aranha, por exemplo. Mas enfim, isso é só a nossa imaginação correndo solta aí e não dá pra saber a verdade. Mas a justiça ter abandonado o caso sem ter chegado a uma conclusão verdadeira e não tipo, não sabemos qual é o culpado, então deixa pra lá, tem caso mais importante pra resolver. Isso foi um pouco o caso gigante da justiça brasileira e isso mostra que o nosso país realmente tá uma bosta. E outra, obviamente isso não é surpreendente pra ninguém, mas, por exemplo, se ele fosse de fato um estuprador, todo mundo sabe que a justiça não se aplica às pessoas que têm dinheiro. E também muitas vezes dá pra saber que o juiz e o júri são polarizados, ou então muitas vezes nem sequer estão pouco se lascando por o que está acontecendo. Também é muito triste saber que casos como esse vão aumentar aquela suposta guerra de sexos que já está acontecendo em coisas pequenas, mas eu acho que ainda vai virar uma coisa bem desastrosa, que será abordada em breve em futuros vídeos. Bem, gente, gostando do vídeo ou não, lembre-se, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. E até semana que vem.